É muito comum se ouvir que os números falam por si. Mas também é verdade que eles não dizem tudo. 500 mil vidas brasileiras perdidas na pandemia significam milhões de pessoas enlutadas pela ausência de um parente ou de um amigo. Milhões. Os números da pandemia e da vacinação. As reações de autoridades dos três poderes, de governistas e de oposicionistas. E os atos públicos em todos os estados e no Distrito Federal. Você vai ver ainda nesta edição do Jornal Nacional. No 11º dia de buscas ao assassino. Milhares de pessoas foram para as ruas em todos os estados e no Distrito Federal neste dia em que o Brasil atingiu a trágica marca de 500 mil de mortos pela Covid. Em 25 capitais e outras 116 cidades brasileiras pediram vacina para todos e o impeachment de Bolsonaro. Os atos convocados por movimentos sociais e estudantis marcaram o sábado no país. Muita gente foi para as ruas. Partidos políticos e sindicatos de trabalhadores também apoiaram as manifestações. Em várias cidades, era possível notar a preocupação com as medidas sanitárias. Os manifestantes, na grande maioria, estavam de máscara. Mas, apesar dos pedidos dos organizadores, houve aglomerações. Em Brasília, a concentração foi em frente à Biblioteca Nacional. Depois, seguiu em passeata pela esplanada dos ministérios. Uma grande faixa verde e amarela puxava os manifestantes até o Congresso Nacional. O ato defendia vacina para todos, educação pública, auxílio emergencial de R$ 600 e demarcação de terras indígenas. O tempo todo, os organizadores repetiam pelo carro de som a necessidade de respeitar o distanciamento e o uso da máscara. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas ocuparam as ruas do centro, também em defesa da vacinação, do pagamento do auxílio emergencial e do aumento nos gastos com educação. Cercado de fãs, o escritor, compositor e cantor Chico Buarque aproveitou a passeata para comemorar o aniversário de 77 anos. Manifestantes gritaram palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. Coragem, vacina! Em Belém, além da vacina, manifestantes protestaram contra o desemprego e a fome. Com música e cartazes contra Bolsonaro, as pessoas seguiram até a Praça da República. Um enorme boneco representando o coronavírus chamava a atenção. No Recife, mesmo debaixo de chuva, também houve ato público. Para tentar evitar aglomeração, organizadores improvisaram um tipo de fila indiana. Nas ruas de Maceió, o ato fechou uma pista de uma das principais avenidas. Manifestantes carregavam a bandeira do Brasil e pediam a saída do presidente Jair Bolsonaro. Em Vitória, muita gente nas ruas pedindo vacina para todos. Ao ritmo dos tambores, manifestantes gritavam palavras de ordem pelo impeachment de Bolsonaro. Na capital mineira, uma faixa pedia vacina no braço, comida no prato. Manifestantes aplaudiram profissionais de saúde que participaram do ato. Nas camisetas, o protesto contra o presidente e o apelo por mais vacina. A bandeira do Brasil tremulava em Porto Alegre. Manifestantes caminhavam pelas ruas do centro e recebiam apoio de quem estava em casa, das janelas. Um grupo de artistas fez uma performance no meio da rua para homenagear as vítimas da Covid e pedir vacina para todos. Em Fortaleza, as pessoas se reuniram no bairro Benfica. Pediam vacina para todos, mais verba na educação e medidas de combate à fome. Em outro ponto da cidade, uma carreata marcou o sábado de protesto. Na capital baiana, em mensagens nas roupas, nos cartazes e até na máscara, manifestantes pediam a saída de Bolsonaro. Em Natal, os organizadores distribuíram máscaras e álcool em gel durante a passeata pelo centro. Em Manaus, manifestantes se reuniram na Praça da Saudade. A capital, que em janeiro sofreu com a crise da falta de oxigênio, hoje pediu vacina para todos.
Em São Paulo, o protesto ocupou 9 quarteirões da Avenida Paulista. O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, Guilherme Boulos, do PSOL e Fernando Haddad, do PT, discursaram. Centenas de ciclistas também participaram do protesto. Os manifestantes soltaram balões em homenagem às mais de 500 mil vítimas da Covid-19 e responsabilizaram o governo Bolsonaro pelas 500 mil mortes. A Paulista ficou fechada nos dois sentidos. No começo da noite, sinalizadores iluminaram a avenida. Em seguida, os manifestantes saíram em passeata em direção ao centro. As manifestações foram pacíficas em todo o Brasil. Nas capitais, não houve registro de direção ao centro. As manifestações foram pacíficas em todo o Brasil. Nas capitais, não houve registro de conflito. Só em São Paulo, na parte final do protesto, alguns vândalos jogaram pedras e quebraram a fachada de um banco no centro da cidade. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade. Infelizmente, já são mais de 500 mil que perderam a vida para a Covid. Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais mortos por Covid, segundo dados do site Nosso Mundo em Dados. Os números têm um atraso de um dia, por isso, os dados do Brasil ainda aparecem com 498.499 mortos. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com mais de 600 mil vítimas, e depois do Brasil vem a Índia, com 385.137, e o México, com quase 231 mil mortos. Agora vamos ao número de casos, que hoje ficou em 78.869, e o total da pandemia chegou a 17.881.045 casos confirmados. A média de novos casos por dia voltou à tendência de alta após 83 dias em queda ou estabilidade. São 72.007 novos registros diários em média, 16% a mais do que há 14 dias. A média de mortes também havia ficado mais de 2 meses em estabilidade ou queda, mas agora chega ao terceiro dia seguido de alta, mais 27% na comparação com o número de 2 semanas atrás. Estão morrendo de Covid, em média, 2.073 pessoas por dia. Agora o panorama pelo Brasil. O estado de Roraima não divulgou o número de mortes hoje, por isso aparece em cinza. No mapa, 10 estados estão com aumento na média de mortes, em vermelho. As maiores altas foram no Paraná e Ceará. O governo do Paraná disse que a média de mortes subiu muito porque entraram registros que estavam represados e não representam a notificação das últimas 24 horas apenas. Em estabilidade, são 12 estados e o Distrito Federal e com redução na média de mortes, 3 estados. Vamos aos números da vacinação. 846.719 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas e outras 71.746 receberam a segunda dose. Aí, somando, foram 918.465 doses de ontem para hoje. 62.706.083 pessoas tomaram a primeira dose no Brasil, ou 29,61% da população. E 24.243.552 receberam também a segunda dose. 11,45% das pessoas estão com a imunização completa. Só assim a vacina tem o efeito previsto. Por isso, verifique se já chegou a sua vez de receber a segunda dose. Hoje, 20 estados e o Distrito Federal atualizaram dados sobre a vacinação. Você vê no mapa aí, em verde escuro, os estados que mais aplicaram a segunda dose em relação à população. Os 5 primeiros são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Amazonas e Minas Gerais. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Fábio Tucci. Média de mortes em alta, média de casos em alta neste momento que o Brasil atinge 500 mil mortes. Os presidentes do Supremo e do Senado declararam solidariedade às famílias dessas 500 mil vítimas. O senador Rodrigo Pacheco do DEM, presidente do Senado Federal, escreveu numa rede social, abre aspas,
Uma enorme tristeza nacional. Vamos manter o foco na prevenção e na vacina para todos. Fecha aspas. O ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, declarou, aspas, é preciso relembrar a cada dia que não são apenas números, são mães, pais, filhos, irmãos. 500 mil de pessoas que partiram e tiveram seus sonhos interrompidos. Apesar da imensa tristeza, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça reafirmam que seguem empreendendo esforços para ajudar a sociedade brasileira a mitigar os impactos desta terrível pandemia. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre a tragédia das 500 mil mortes. A Casa Civil divulgou uma nota em que faz um balanço dos primeiros 900 dias do governo. A nota da Casa Civil tem o título 900 dias, nos trilhos na preservação de vidas e da retomada da economia. O texto dá destaque para as ações de enfrentamento à Covid-19. As informações foram detalhadas na página oficial do governo. A Casa Civil afirma que o documento traz ainda outras ações em diferentes áreas do governo, sem relação com o combate à Covid, como a da infraestrutura, por exemplo, e destaca obras como a Ferrovia Norte-Sul, a concessão de aeroportos e o novo marco legal do saneamento, sancionado no ano passado. Horas antes de o Brasil atingir a marca de mais de 500 mil mortes por Covid, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse numa rede social: em breve vocês verão políticos, artistas e jornalistas lamentando o número de 500 mil mortos. Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados, porque o tom é sempre o do quanto pior, melhor. Infelizmente, eles torcem pelo vírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se solidarizou com as famílias e amigos das vítimas da Covid. Numa rede social, ele disse: 500 mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo. Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano. Presto minha solidariedade a cada pai, mãe, amigos e parentes que perderam seus entes queridos. Senadores aliados ao Palácio do Planalto que integram a CPI da Covid também se manifestaram em redes sociais. Marcos Rogério, do Democratas, se solidarizou com as famílias das vítimas e disse que não há palavras suficientes para lamentar essa terrível tragédia e que, enquanto parlamentar, segue trabalhando em busca de vacinas, oxigênio e insumos. O senador Eduardo Girão, do Podemos, afirmou que o país está vivendo uma epidemia sem precedentes, com 500 mil de vidas perdidas. Mais do que seguir as recomendações dos órgãos de saúde, como evitar aglomerações, usar máscaras ao sair de casa, lavar as mãos e usar o álcool em gel, devemos buscar ações efetivas contra esse vírus. O senador Marcos Duval, suplente na CPI, disse que não há como ser indiferente quanto a este fato. Hoje, não se discute culpa, ação, omissão de países, pessoas, líderes. O momento não é para palanque político. O que está sendo demarcado hoje é o luto, as perdas e o sofrimento de todos os brasileiros, independente de posição política. Afinal, estamos todos buscando a verdade onde ela estiver. Políticos da oposição na Câmara e no Senado, governadores e integrantes da CPI da Covid lamentaram o Brasil ter atingido 500 mil de vidas perdidas e criticaram a postura do governo durante a pandemia. O lamento pelas mortes veio de toda parte, a começar pela maioria dos senadores da CPI da Covid. Em nota pública, lastimaram 500 mil de vidas que poderiam ter sido poupadas com bom senso, escolhas acertadas e respeito à ciência. E afirmaram: asseguramos que os responsáveis pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches. Não chegamos a esse quadro devastador, desumano por acaso.
Há culpados e eles, no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente. Os crimes contra a humanidade, os morticínios e os genocídios não se apagam nem prescrevem. Assinam a nota os senadores Omar Aziz, do PSD, presidente da comissão, Randolph Rodrigues, da Rede, vice-presidente da CPI, Renan Calheiros, do MDB, relator, além de Tasso Gereissati, do PSDB, Otto Alencar, do PSD, Eduardo Braga, do MDB, Humberto Costa, do PT, Alessandro Vieira, do Cidadania, Rogério Carvalho, do PT e Elisiane Gama, do Cidadania. A senadora Simone Tebet, do MDB, disse que essa é uma tragédia há tempos anunciada. Enquanto o governo não reconhecer seus próprios erros, reajustar a sua ação, coordenar em nível nacional, porque é ele que tem o poder de fazer isso, um plano nacional de coordenação com estados e municípios, infelizmente, nós continuaremos passando o mês de julho, mês de agosto, vendo os nossos entes queridos pararem nos hospitais, entubados, coordenação com estados e municípios, infelizmente, nós continuaremos passando o mês de julho, mês de agosto, vendo os nossos entes queridos pararem nos hospitais, entubados ou chegando até a própria morte. O líder do Cidadania na Câmara, Alex Manente, listou uma série de fatores que empurraram o Brasil para essa tragédia. 4 ministros da saúde durante esse período, todos sem autonomia para fazer nenhum tipo de tratamento adequado que o Brasil precisaria. Nós somos tardios na vacinação, fomos tardios em toda a testagem, na preparação e ainda hoje, mesmo com toda a comprovação, o presidente insiste em fazer o tratamento preventivo que não existe. Vários partidos também divulgaram notas lamentando as mortes. O ex-presidente Lula escreveu: 500 mil mortos por uma doença que já tem vacina em um país que já foi referência mundial em vacinação. Isso tem nome e é genocídio. Minha solidariedade ao povo brasileiro. Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, criticou: 500 mil de brasileiros mortos por um vírus para o qual já existe vacina. Vítimas da imprudência e incompetência de Bolsonaro. Esse luto não ficará impune. A trágica marca de 500 mil de mortes pela Covid provocou um misto de tristeza e revolta, especialmente entre os agentes públicos que estão na linha de frente do combate à pandemia. O Conselho de Secretários Estaduais de Saúde disse: contra a lógica e a ciência, alguns governantes questionam a dimensão da tragédia, lançam dúvidas sobre medidas comprovadamente eficazes para reduzir o risco do contágio e desdenham da vacina. Temos, portanto, 2 crises, a do vírus e a da ignorância. Essa perigosa combinação expõe mais pessoas ao risco de contágio e dificulta ainda mais as estratégias de prevenção da doença. Governadores também se manifestaram com críticas à gestão do governo federal. Em nota, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, falou que isso é revoltante. Tem gente que pode até negar que a Terra seja redonda, mas eles não podem negar que a vacina é a solução. Temos pressa. O Brasil tem pressa. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, decretou luto de 3 dias no estado. Certamente a premissa da gripezinha levou a muita negligência de algumas autoridades, não houve a adoção das medidas sanitárias e também a aquisição de vacinas no tempo certo. Infelizmente, tudo isso nos conduziu a essa tragédia. 2 ex-ministros da Saúde no governo Bolsonaro se manifestaram nas redes sociais. Luiz Henrique Mandetta escreveu, abre aspas, 500 mil de mortos. É dor demais. A ausência de liderança não apenas provocou uma tragédia muito maior do que deveria ser, como já prepara a ressaca futura. Deveríamos estar planejando pós-vacina e a reparação da sociedade em todas as áreas atingidas. Mas seguimos à deriva. Fecha aspas. Já Nelson Tais escreveu, aspas, deixo aqui uma mensagem de carinho e respeito para as famílias dos mais de 500 mil brasileiros que morreram pela Covid-19. Esse número retrata o quanto precisamos melhorar a eficiência do combate à Covid e do sistema de saúde como um todo.
Fecha aspas. O país dos 500 mil mortos é também o país de milhões de brasileiros que, dia após dia, dão a sua contribuição no esforço coletivo de combate a essa tragédia. Atenção, atenção, distribuição gratuita de pedras preciosas. Quando você olha assim, eu comparo como diamante. Translúcido, brilha, emociona. Um diamante a que todos têm direito. Parabéns pela sua dose. Vou higienizar minhas mãos. Palavra mais bonita que vacina, Adriana só conhece uma. E está escrita em letras grandes no crachá. Vacinadora, vacinadores, os 2 braços que ela movimenta o dia inteiro, com seringas, agulhas e carinho. O pequeno furinho não dói nada, tanta é a gentileza. Que mão maravilhosa, porque eu já estava nervosa também, eu estava um pouco estressada, um pouco nervosa, mas a mão levinha, aplicou rapidinho, eu nem percebi, nem senti, quando eu vi já acabou. O lugar é o mesmo, o trabalho é o mesmo, mas os dias nunca são iguais. Hoje, quem será o primeiro? Para quem ela vai dizer? É o mesmo, o trabalho é o mesmo, mas os dias nunca são iguais. Hoje, quem será o primeiro? Para quem ela vai dizer a frase que todos nós queremos tanto ouvir? Seu Luiz Fernando, chegou seu dia, né? Adriana já deu milhares de autógrafos. Vou assinar aqui seu comprovante. Nem por isso acha que é a estrela principal. Vamos levantar aqui um pouquinho a sua blusa, tá? Pode tirar foto? Pode, fica à vontade, tá? Esse é o momento seu. Você é a protagonista de hoje. É uma dupla sensação de bem-estar. Sair do posto não só vacinado, mas com o sentimento de que alguém está cuidando de nós. Parabéns, dona Cristina, pela primeira dose. A gente lhe aguarda para a segunda. Meio ml. Num frasco tão pequeno, cabe uma vida. Viver é um milagre. E a cada dia que eu venho para cá, eu vivo esse milagre de levar esperança para outras pessoas, né? A vacina, ela representa isso. Depois de apertar a seringa, o segundo gesto que a Adriana mais repete é o de enxugar as lágrimas. Já perdeu a conta de quantas vezes chorou de alegria. E uma vez chorou de tristeza pela vacina que não conseguiu aplicar. Infelizmente, né? São tantas pessoas e uma delas é o meu tio. E eu trabalhando aqui, né, levando essa esperança para tantas pessoas, e eu não tive essa oportunidade porque ele não conseguiu tomar a vacina dele porque ele ainda não tinha alcançado, né, o calendário. Adriana aplica as vacinas que Ana Lúcia distribui. Mesmo repetido milhares de vezes, esse nunca é um gesto comum. Ela escreve números pensando nos nomes das pessoas que está ajudando a salvar. Foi uma comemoração, né, de 60 anos de casados e eles falaram que iam comemorar sendo vacinados. Nós cantamos parabéns para esse casal porque é você dividir com essas pessoas momentos importantes da vida dela. Ana Lúcia pode até nem saber, mas não muito longe dali, outras pessoas estão trabalhando para ajudar o trabalho dela. Brasileiros que se unem sem se conhecer. Quando o vírus surgiu, os cientistas tinham pela frente um gigantesco ponto de interrogação. Em laboratórios como esse, são feitas as perguntas certas. As dúvidas ainda são muitas, mas aos poucos vão se transformando em vacinas e esperança. 20 microlitros. É menos que uma gota. É um grande avanço da ciência do Brasil. O mRNA é uma coisa revolucionária. É a última moda nas vacinas, é a nova geração de vacinas para a gente poder trazer para o Brasil e ter essa plataforma moderna de produção de vacinas. A essência da essência de uma nova vacina está pronta na Universidade Federal do Rio de Janeiro. As provas de laboratório já mostraram que ela funciona. Os testes em seres vivos agora dependem da parceria com uma indústria nacional. Essa vacina já sai, modernizada. Ela já sai com os novos antígenos e isso é muito rápido.
a velocidade é muito maior do que você fosse fazer pelo método clássico. Hoje nós sabemos um pouco mais do que nós sabíamos em março de 2020. "15 meses atrás, uma eternidade na vida de Aline. Ela era babá, cabeleireira e faxineira. Ainda nem existia a Covid quando ela entregou o currículo nesse hospital. No ano passado foi chamada e a pandemia chegou. A alegria do primeiro emprego de carteira assinada e o medo da doença completamente desconhecida. 1000 perguntas para si mesma em cada passo a caminho do hospital." Hoje é evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. E eles estão documentados por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia, o estímulo frequente a aglomerações, a postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para a compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No editorial que marcou as 100 mil mortes, nós dissemos que era preciso apurar de quem é a culpa. Dissemos textualmente que esse momento chegaria. Desde o início de maio, o Senado está investigando responsabilidades. Haverá consequências. E a mais básica será a de ter levado ao povo brasileiro o conhecimento sobre como e por que se chegou até aqui. Quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. A esmagadora maioria vai poder dizer, com honestidade e com orgulho, que fez de tudo, fez a sua parte e mais um pouco. Nós, do jornalismo da Globo, estamos há 1 ano e meio, com base na ciência, cumprindo o nosso dever de informar, sem meias palavras. Muitas vezes nós pagamos um preço por isso, com incompreensões de grupos que são minoritários, mas barulhentos. Não importa. Nós seguimos em frente, sem concessões. E seguiremos em frente, sem concessões. Porque tudo tem vários ângulos. E todos devem ser sempre acolhidos para discussão. Mas há exceções. Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo, ou o direito de viver numa democracia. Em casos assim, não há dois lados. E é esse o norte que o jornalismo da Globo continuará a seguir.